Boa tarde, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 16 de abril de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado, por enquanto, vem se comportando dentro do esperado, principalmente dentro do esperado em termos de banda de Bollinger, onde ele abre dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro. E isso aí, pelas bandas de Bollinger, é uma sinalização forte de reversão de tendência, com o objetivo primeiro na média das bandas de Bollinger. Pelo gráfico japonês, existe aqui o Harami de reversão altista, tudo sinalizando que vem para cima. Então aqui sinaliza uma reversão. Existe uma divergência de fundos, mostrando que o mercado tende a continuar subindo amanhã. A SP500 tem um repique de alta, tem uma correção técnica de alta. Ele está numa tendência de alta e a dúvida é justamente saber se ele vai respeitar esse movimento de alta, essa tendência de alta com topo de fundos consecutivos mais altos. Sendo assim, ele estaria numa continuidade de alta no próximo pregão. Eventualmente, hoje ainda ele rompe esses 1.573,90. A outra situação, e aqui a gente está exatamente numa encruzilhada, num divisor de caminhos entre respeitar a tendência de alta e respeitar o objetivo de Bollinger. Ponto interessante aqui, a favor de uma continuação de tendência de alta, é o fato dele ter testado e respeitado a média das bandas de Bollinger e estar subindo. Mas isso não significa necessariamente que amanhã ele vai continuar subindo. Isso aqui pode ser só uma correção técnica para amanhã voltar a cair. E a gente, na verdade, só vai saber quando acontecer. Ou seja, a gente só vai saber se o mercado vai continuar subindo ou não. Mercado americano, que eu me refiro, o SP500. A gente só vai saber se ele vai continuar subindo ou não amanhã. Petrobras. Forma o Harami dentro do esperado. Esse gap é um gap um pouquinho mais forte do que poderia ter sido. Isso significa que ele pode voltar a testar esses 17,40 mais ou menos. Mas por enquanto sinaliza aqui uma divergência de fundo, sinaliza uma reversão de tendência. E Vale do Rio Doce faz um Harami. Também abre com gap, ele até fecha um pouquinho, testa a banda inferior de Bollinger como suporte agora. E começa a reverter para cima. Ponto fundamental, ele vem tentando romper o fundo anterior de 31,63, não está conseguindo, não está tendo sucesso. Vale também estar numa tendência de baixa. Reversão de tendência para cima, né? O mercado veio numa queda, reverte para cima.
Quando a gente fala de reversão de tendência, a gente fala sempre do último movimento. O último movimento é de queda, reverte para cima. De qualquer forma, aqui ele fecha com Harami. Ele fecha com Harami de reversão altista. Altista com L. O estocástico não chegou a ficar sobrevendido. Agora, dentro de uma neutralidade em 21 e pouquinho, menos de 22%. E a expectativa é ele fechando acima dos 31,63, é que ele venha buscar a média das bandas de Bollinger. Ok? Semig, tudo igual, nada acontece, derivando, compra só romper 24,50. Pastor, enquanto não romper 24,50, não precisa perguntar porque nada vai acontecer. Ele está numa área de deriva. A questão aqui é o seguinte, pergunta se perder 23,40 e pergunta se perder 24,50. Enquanto ele estiver aqui dentro, nada muda, só está andando de lado. Lame veio para baixo com tudo, derreteu tudo, desmontou o castelo, foi lá embaixo, ponto bastante positivo, testou e respeitou a média de 200 períodos. Isso aqui é um negócio grandioso, importantíssimo, ele ter testado e respeitado a média de 200 períodos, que por acaso aqui passa a ser uma área de forte, hiper, bombástico, exploded suporte. Por quê? Porque eu tenho a média de 200 períodos de longo prazo, tenho a banda inferior de Bollinger e tenho suporte de Dow. Tenho 3 resistências nessa faixa de preço entre 15, entre 16,54 e 16,65. Não tem divergência aqui. E ele já vem para cima. De qualquer maneira, uma compra aqui só com romper a média das bandas de Bollinger em torno, quer dizer, o suporte objetivo de Dow está em 17,47. A banda agora está em 17,32. Então rompe 17,47, 17,48. Está um pouquinho longe. Objetivo nos 18 e 18. YouTube. Abre com forte gap, reverte bem, arma um pivô. Papel praticamente na máxima do dia. Tem uma compra rompendo a média das bandas. Veja que ele sobe, testa a média, volta, respeita a banda, volta a subir. Esse W aqui pode ser um pivô armado, pode ser, né? Não necessariamente é um fundo duplo. Então W de Bollinger, volta a subir. Então rompendo a média das bandas de Bollinger é uma compra em 35, 34,97, mas até ele chegar lá já deu 35. Compra em 35.
O primeiro objetivo é 35,58. Depois 36,08. Eu vejo mais ou menos esse papel porque o estocástico ainda está vendido. Ok? O ponto... Hoje, inclusive, eu separei alguns papéis, uma lista enorme. E eu, por exemplo, Itaú, apesar de ter um pivô armado de alta, eu não incluí na lista de compra. Por quê? Porque eu só incluí os papéis que têm estocástico sobrevendido e revertendo para cima. Como é o caso, por exemplo, de Forjas Taurus. A gente tinha falado mais cedo, Forjas Taurus está aqui, olha, sobrevendido. A estocástica abrindo compra, fez um spin top, perda da força da queda, começa a abrir. Tem que ver aqui onde que ele vai fechar. Mas já digo que uma compra só são P2,72, que é a média de 200 períodos. Então eu estou dando preferência para os papéis com esta configuração de sobrevendidos já revertendo para cima. E já tem um bocado de papel nessas condições. Tá certo? Então, Forjas Taurus. Já vamos fazer a análise. Rompendo 2,72 compra. Qual o objetivo? Fibonacci nele. Vamos ver agora os níveis de recuperação. De cara, olha só, ele já me dá aqui como retração de 50%, retração ótima de Fibonacci em 2,88. Esse passa a ser o principal objetivo. Só que 2,72 para o primeiro objetivo, eu vou deixar em 2,80. Então, olha só, 2,72 para 2,80, tem aqui quase 3%, é o potencial de ganho no primeiro momento. 2,94, enfim. E vou botar um stop de 1,5, ou seja, 2,72, 1,5% menos, vai me dar um stop aqui de 2,68. Ok? Então, os papéis que eu vou dar preferência são aqueles que efetivamente caíram, estão revertendo não só em termos do gráfico japonês, mas também no estocástico lento. FJTA4, Forjas Taurus, FJTA4. Ok, então tá aí o primeiro papel para amanhã. Esse papel, se não derreter, como os vários outros derreteram ontem, se não derreter, aí fica uma bela opção de entrada amanhã. Banco Pan-Americano, continua tudo igual, não sai do lugar, derivando.
Tem aqui um viés de alto, estocástico sobrevendido, querendo abrir uma compra, mas falta sair dessa área de deriva, né? É uma área de deriva que ainda não está muito clara. Aqui poderia, por exemplo, seria uma opção. E esses valores pequenininhos aqui, 2,54 para 2,63, pô, já dá um ganho, né? 6,54 que está agora para 6,63, aí já dá 1,40 de ganho, mas ainda não é para comprar. Então, a reversão antes de 2,63, eu não vejo essa reversão. As médias estão cruzando eventualmente pela operação macaquinho, pela não, a estratégia macaquinho Caesar, a gente consegue uma antecipação de uma entrada. Caso contrário, é para esperar os 6,63. Gafisa, destruíram o papel. Destruíram o papel. Veja que ele testou aqui. Alfinetou, né? A retração de 76,4 de Fibonacci. Não chegou a alfinetar, não. Ele testou mesmo. Testou, volta a deixar uma sombra superior grande. Ele já tinha feito isso no pregão anterior. Estocagem vendido, de qualquer maneira, vamos ficar com o pé atrás para esse papel. Ainda pode continuar vindo para baixo. Enquanto não vier a figura de reversão, ficamos fora desse papel. Ah. Gente, só um segundinho, por favor. Fibra acabou abrindo com gap, o estocástico começando a abrir compra, vê que ele já começa a devolver. De qualquer maneira, uma compra para esse papel, não antes do que... É brincadeira. Não antes do que os 23,20. 23,20 com objetivo maior nos 25,50 e uma resistência intermediária 24,64. O trade nosso vai ser 23,20 para 24,64. R$6,20, stop de 2.
Fibria é esse papel. Bear Malls, a gente pode falar de Bear Malls? A Bear Malls lembra um padrão de desenvolvimento. Ele fechou aqui a 22, abriu 22,03. Tecnicamente não é um padrão de desenvolvimento, mas tem características, né, por causa de 3 centavos, mostra bem a possibilidade de vir trabalhar como sendo. Veja que ele abre fora da banda, fecha dentro. Quanto menor a banda, quanto menor a sombra, maior potencial de reversão. Ele fez máxima hoje em 22,86, 87 seria uma compra com um objetivo em torno, vou arredondar aqui para 24. 22,87 para 24, dá 4,94, quase 5%, stop de 2. BRML3. BRML. Arizo. Olha só, interessante da Arizo, olha só como é que o estocástico dela funciona. Bem cadenciado. Foi lá embaixo, foi lá em cima, voltou para baixo. Agora querendo reverter numa alta. Estocástico já está comprado. Então é isso que eu digo. Ele caiu, olha aqui, sobrevendido. E já começa a reverter numa alta. Faz um harami. Trabalhou fora da banda, volta para dentro da banda. Volta para dentro, vai buscar a banda superior. Média da banda superior, praticamente a banda inferior. Tá certo? Na grande maioria das vezes ele busca as bandas. E a probabilidade maior é que ele venha buscar a banda superior. Para buscar a banda superior ele tem que buscar esses 41,65 aqui. Então uma compra para esse papel, rompendo a máxima de ontem. Em 38,85. Com objetivo a 41,65. E tem uma resistência intermediária na média das bandas de Bollinger. 38,85 para 41,65. Dá 7,20, stop de 2. Interessante está esse papel. Arizo BTOW. O BTW não está tão bonito, simplesmente porque ele deixa um doji de indefinição. Tem que ver o que ele vai fazer. Seja ou ele vai fechar com doji, ou ele vai fechar com um spinning top de indefinição. Todos os dois são em indefinição. Spinning top, se fechar, que é a maior probabilidade, significa perda da força da queda. Se for um doji, significa possível início de movimento de alta. A probabilidade maior é que ele venha fechar com o spinning top. E spinning top não é figura de reversão, apesar de ter uma divergência de fundos, ter testado o fundo, né, a banda inferior e a média de 200. Muitas vezes aqui ele sinaliza, ele perde a força da baixa, tá certo?
e precisa reverter numa alta. Como no caso do Forjas Taurus, ele reverteu já, depois de um spin top, ele reverseu numa alta. Então, eventualmente, amanhã a gente pode ver essa alta já acontecendo. Mas por enquanto, Pedro, deixa só um alerta aqui em 3,90 para BTOW. Eu acho que esse papel vai subir amanhã, mas de qualquer maneira vamos... Sempre temos que ser mais conservador. BR Foods, uma tendência de alta, enfim, agora pelo padrão de comportamento repetitivo ele deve vir buscar a linha de tendência de alta aqui. Divergência de topo. Deveria ter caído hoje, subiu junto com o mercado, mas por enquanto esse papel tem um viés de baixa pelo padrão de comportamento repetitivo. Probabilidade maior que ele possa vir a realizar, apesar do candle positivo de hoje. Ok, divergência de topo, enfim. Vem buscar a média das bandas nos próximos dias para depois voltar a subir. Essa é a expectativa maior. Bom, a GX já falamos, papel tendência de queda, fez nova mínima hoje, papel ruma para R$1. Tem mais 20%, um pouco mais de 20%. Esse papel, se subir um pouquinho, é para vender. Por enquanto é isso. Fez nova mínima. Eu não recomendo esse papel. Apesar de alguns papéis aqui, tipo MMX ter subido bem hoje, 8,5 de alta, OGX subindo 4,40, mas sinceramente não para mim não é possível. No gráfico diário eu não opero esse papel. Eu já disse algumas vezes que esse papel é interessante operar no giro. No gráfico, eventualmente tem que ver qual é o melhor. Gráfico de 30 minutos. Aqui. Vou pegar aqui o macaquinho, que você opera bem ele. Uma opção sem vencimento. E na grande maioria das vezes entra vendido. Agora tem que tomar cuidado porque você tem duas operações quando você entra vendido. Você entra vendido simplesmente para fazer um day trade, que é um tipo de situação, ou você entra vendido para montar posição e aí você obrigatoriamente tem que alugar esse papel. O papel para alugar, se tiver, está caríssimo, talvez não seja o caso. E aqui você vê que ele faz um marboso, né, nesse último meia hora, hoje agora confirmando. Enfim, então você vê que já tem dois fundos, dois topos. Ele pode voltar a realizar, fazer um outro fundinho. Então ele tem que trabalhar no gráfico intraday. A Direct não dá mais para vender descoberto? Sabia disso? Não dá mais para vender. Talvez a OGX. Ah, OGX só. A OGX saiu da lista dos papéis para vender descoberto. Beleza. Mais um motivo então para ficar fora do papel. OGX Suzano. Então vamos lá. Pode vender descoberto até 4,5.
Exato, é o GX que não pode vender. Então temos aqui Suzano, tinha uma expectativa forte de continuar realizando, não aconteceu. Maruboso, agora aqui é aquela história. Será que ele tá fazendo uma bandeirinha para voltar a subir? Testou a retração de 38,2 de Fibonacci e já vai reverter uma alta? Uma bandeira meio esquisita. Mas tá aí. Pode ser uma bandeirinha, Harami. Uma compra para esse papel. Rompendo a máxima de 7,80. 7,79. 7,80 com objetivo a 8,18. Não sei se é isso não. Talvez menos. 8,17. 7,80 para 8,17. 4,75 stop de 2. Ponto negativo, estocástico vendido. Ok, Suzano. Cara, Lupatec, cara, brincadeira. Esses papéis são papéis muito, 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 muito perigosos de estar trabalhando. O que você quer saber aqui? Pelo FIBO, quais serão os números abaixo de 1,02? Aqui tem que jogar o semanal, porque no diário já é complicado. E olha só, não tem nem como, cara. Que meio que tem que inventar alguma coisa, né? O mínimo aqui foi 1,59. Próximo objetivo 98, depois 34. Agora esse 34 é... Acabou a empresa, né? Pegar o fundamento desse papel, pior não poderia ser. Eu acho que ele é pior do que a própria OGX, viu? Tem papéis tão bons para você estar operando o Cavoc. Se você já está numa posição vendida, é uma outra história. Já está lá de trás, já está com 30% de ganho, é uma outra história. Para entrar agora, eu realmente não recomendo. Estocástico bem sobrevendido, lá em 4, qualquer coisa, 4,5, sei lá, 4,57. Já tem uma divergência aqui, esse papel, sei lá. São aquelas opções sem vencimento que pode dar muito errado. E olha, isso aqui é gráfico semanal, hein? Não é nem gráfico diário. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mercado não está para posicionamento no médio prazo. Quem de 1 ano para cá, 2 anos para cá, comprou no médio prazo, está tomando na cabeça. Com raríssimas de honrosas exceções, as análises que eu faço são análises de curto prazo, de propósito, para você trabalhar com stop curto, não é para posicionar no longo prazo.
Os papéis que podiam posicionar no longo prazo já foram. Já subiram demais e não é mais para posicionar. Agora é de giro curto. É vender o almoço para comprar o jantar. Então, aqui mesmo você pode ter a possibilidade dele voltar aqui para os 3 de 18 pela teoria da simetria. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Um mês e meio, talvez. Sem nenhuma garantia que ele vá lá. Tá certo? Então, médio prazo é muito relativo. Eu não sei o que é médio prazo para você, pastor. Médio prazo para mim são 3 dias. Na atual conjuntura do mercado, médio prazo, 2 dias, 3 dias, é o que eu considero médio prazo saudável para esse mercado. Não mais do que isso. Então, o mercado tem que trabalhar com stop e aí não tem questão de médio prazo. É questão de bater no stop e pular fora. Independente se é curto, médio ou longo prazo. Alguém disse, não sei quem disse, mas disse acertadamente, no longo prazo estaremos todos mortos. Então é para trabalhar com stop, independente de ser curto, médio ou longo. Bateu no stop, pula fora. Seja para baixo, seja para cima. Inclusive essa é a matéria hoje da nossa palestra. Stop simultâneo. Nós já falamos disso na vez passada, na terça-feira passada. Falamos mais do conceito. E agora a gente vai entrar aqui na boleta, que aqui está. Vamos estar mostrando para vocês no gráfico e como você monta uma boleta dessa de stop simultâneo. Tem que trabalhar com stop simultâneo. Então eu passo para vocês o motivo da entrada, objetivo de ganho e se der tudo errado o stop. Então vocês vão botar o objetivo de ganho e vão botar o stop. E você vê, muitas vezes eu nem chega, enfim, muitas vezes longe de chegar no objetivo, eu já estou pulando fora. Já estou pulando fora. Então, para mim hoje não existe curto, médio e longo prazo. Existe stop e só stop. Bisa fazendo um fundo duplo, fez já uma divergência de fundo aqui, no momento formando uma cruz de Harami, provavelmente deve fechar com um Harami. Uma compra para esse papel deveria esperar romper 2 de 33. 2 de 33, esperar romper 2 de 33. Rompeu 2 de 33, esse é o start. Com objetivo no topo aqui de 263. Lembrando que tem a média das bandas de Bollinger que pode dar uma rasteira nas expectativas. 2 de 33 para 263 significa 12,87 de alta nesse movimento aqui. Se a gente for botar nessa faixa de preço aqui de 2,46, aí quando o mercado subir, muito provável que a média esteja muito próximo dos 2,46, já cai bastante, menos da metade, vem talvez uns 5% de alta. 2,33 para 2,46, aí 5,50 e poucos. Esse é o trade. 2,33 para 2,46, stop de 2%. 2,28.
É o stop para esse papel. Se é que ele vai fechar formando o Harami ou a cruz de Harami de reversão altista. Lupatec. Tá realmente detonada. Realmente está detonada. Mas a Cavoco tudo bem. Estamos dizendo que o Lupatec realmente está detonado, mas aparentemente precisa ser mantida. Mantida por quem? Aonde? Como fornecedora, Petro tem obrigações de compra de produtos nacionais, se ela fabrica por isso, é a minha curiosidade. Beleza, você está vendo que apesar disso tudo, o papel só cai. Então não vai ser isso que vai fazer com que o papel suba no mercado. Se as obrigações existem, significa que elas estão em andamento. Estando em andamento, o papel está vindo para baixo. Não está tendo... Tá certo? Papel de altíssimo risco. Pastor, eu não posso responder essa pergunta. Eu não sei a resposta para essa tua pergunta. Se alguém aí souber, quiser responder, por favor. Eu uso o home broker normal. Realmente não sei responder. Gol, finalmente, agora no finalzinho do pregão, dando uma compra, né? Mas eu esperaria agora o próximo pregão. São 5 horas e 15 minutos. Tem mais só 15 minutos de pregão. Aí tem o leilão dentro desses 15 minutos. Então ele fez máximo aqui em 12 e 12. Esse passa a ser um novo ponto de entrada. E aqui eu pego... Vou fazer um negócio aqui, peraí. Vou jogar para baixo aqui. Vamos fazer a expansão do estudo de Fibonacci. Ele veio, testou aqui a retração de 38.2. Teoricamente eu poria 38.2 na cabeça do pivô. 1188 cravado em cima. Então rompendo 12 e 12, que foi a máxima, ele tem um objetivo em 12,95. 12 e 12 para 12,95 dentro da expansão de 38.2 de Fibonacci. Dá 6,85, stop de 2%. $11,88. O stop para essa compra aqui. Forja Taurus de entrada só amanhã agora. Por que só amanhã? Não tá dando entrada, ele tá vindo para baixo. Ele tá vindo para baixo. Rompendo a máxima de hoje. E olha só, aquilo que eu estava dizendo.
Será que ele vai segurar ou vem para baixo? Tá vindo para baixo, então não tem entrada agora não. E mesmo que ele venha fazer uma nova máxima hoje, é um papel que já subiu muito. Ele vai fazer uma arboça, está fechando acima da média. Importantíssimo ele fechar acima da média de 200 períodos, para depois de amanhã rompendo a máxima de hoje, aí sim valeria uma compra. Mas hoje eu não compraria não. Por quê? Porque existe uma forte probabilidade dele realizar amanhã. Papel com 4,60 de alta. Então por que o pessoal não põe, por que o pessoal não vende hoje? Por que o pessoal não que comprou hoje não vende hoje mesmo? Muitas vezes é por questões de imposto de renda. Aqui ele paga 20%. Se ele vender amanhã a um preço muito parecido com esse, ele ganha, porque ele de cara ele paga só 15% do lucro. E aquele negócio vai que começa, vai que abre para cima. Se abrir para cima, ele ganha mais um troco. Pode abrir para cima um pouquinho. Quantas vezes vê isso? Abre para cima e daqui a pouco vem com tudo para baixo. Então tem que esperar fechar. Amanhã, rompendo a máxima de hoje, seria o ponto de compra conservadora para esse papel. Tá certo? Antes que me esqueça, vamos ver como é que fechou o SP500. Nada demais. Fechou rompendo aqui os 1.573,90. Esse gap aqui não existe. Aqui, esse é o movimento que ele fez hoje. Esse é o movimento que ele fez hoje. Abre na mínima, fecha praticamente na máxima. Recupera mais da metade das perdas do dia. Mesmo assim, ainda não está claro se ele vai continuar subindo ou não. Estocástico vendido, com ele para cima, ele tende a buscar a banda inferior de Bollinger. Mas vamos ver aqui como é que ele fecha. Agora um ponto interessante, e aí eu vou tentar fazer isso nesse daqui, que eu tenho mais flexibilidade, é jogar um Fibonacci. Setenta e 76,4. Aqui ele testa 76,4 e já reverte para cima. Então a probabilidade maior dele subir amanhã, por quê? Porque ele testou a retração de 76,4 e voltou. Ele testou a banda inferior de Bollinger e voltou. Ele respeitou a média das bandas de Bollinger aqui na abertura, né? Ele abriu, alfinetou, respeitou e subiu. Ponto negativo, só o estocástico vendido. Então, eu digo que tem 75% de chance dele subir e 25% de chance dele cair. Mas são 25%. Ok. Gerdau tá na minha lista de hoje. Mas é um papel também com repique. Um papel que cai, que vem de 19 para 14. Realmente ,26% de queda, um pouquinho mais. Não é um papel que tem muito bom fundamento, né? Alguma coisa
seja a conjuntura econômica, seja o setor, seja lá o que for, que não tá bom. Seja lá o que for, não está bom. Mas, de qualquer maneira, tem uma divergência de fundos aqui, muito pequena, mas tem. Não chega a ser um harami, não chega a ser um padrão de desenvolvimento, é simplesmente um candle de alta. Ele faz um candle de baixa, que lembra um Marubozu, faz um candle de alta, que lembra um Marubozu de alta. Marubozu de queda sinaliza perda da força da queda, sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada de alta. E Marubozu de alta sinaliza continuação de tendência, no caso de alta. Ok? Mas pode ter vida curta, pode bater aqui nos 14,90 na média das bandas de Bollinger e voltar a cair. Pão de açúcar. Esqueci de Lelis lá, né? Pão de açúcar recuperando um pouquinho. Agora papel. Eu tiro esse triângulo. Parece uma cunha. E a gente vê que ele agora está dentro de uma área de deriva um pouco maior. Sai da banda superior, vem para a banda inferior. Testa a média das bandas, não consegue fechar acima por enquanto. É isso que sinaliza, deixa uma sombra superior. Pode continuar caindo, pode ter sido só um repique de alta para voltar a cair amanhã. Não é para comprar esse papel. Lelis. Lelis, canal de deriva, ele perdeu o momento da alta já há algum tempo. Ele perdeu o momento da alta aqui. Tinha tudo para vir para cima. Veio para baixo e agora derivando. Não tá bonito não. De cara tem essa média de 200 períodos, que é muito forte, junto com a banda superior de Bollinger, na casa de 9,50, 9,47 é uma forte, super hiper forte resistência. Pouco acima tem a resistência de 9,60, depois 9,70. Foi essa máxima aqui. Então, por enquanto, eu ficaria fora desse papel. Ok, próximo papel é LPL4. Papel para baixo, não tem mais o que dizer. Papel, enquanto não romper essa linha de tendência de alta, ele vem para baixo, não tem o que acrescentar. Sem nenhuma perspectiva, vou repetir, sem nenhuma perspectiva de reverter em alta no curto prazo. Enquanto ele respeitar essa linha de tendência baixa, ele vai realizando estocagem, já está em 2,60 e ele continua numa tendência de alta de curto, médio e longo prazo. Ou seja, tendência primária, secundária e terciária de baixa. Reside já foi falado aqui. Vamos repetir. Não acho que seja um dos melhores dos papéis, mas você vê que ele já testou a média das bandas de Bollinger, volta a subir.
Não, acho que não. Acho que hoje a gente não falou de reside, né? A gente falou de Bisa. Não falamos de reside, não. Estocagem vendido. Ele testa a retração de 61,8. Melhora bem. Mas por enquanto não sei se vai subir não. Não sei se tem alvo 5 também não. Eu sei que ele tem um alvo. Numa eventual recuperação, ele tem um primeiro objetivo forte de alta em 3,80. Esse 5 para mim passa a ser um troço. Só porque ele fez um topo anterior aqui. Não sei, vamos por etapas. Primeiro tem que ver se ele vai reverter mesmo. Revertendo, ele tem primeiro objetivo a 3,80. Pela expansão do estudo de Fibonacci, ele tem um objetivo na média de 200 períodos em 4,70. 4,70 pode ser, mas falta reverter em alta. E primeira coisa é romper os 3,80. Aí sim a gente pode dizer que ele tem um objetivo lá em cima. Por enquanto o papel está numa tendência de baixa. Para ele reverter essa tendência de baixa, ele não pode fazer um fundo abaixo do fundo anterior. E tem que fazer um topo acima do topo anterior. Aí sim temos dois fundos e dois topos consecutivos mais altos. Aí temos uma tendência de alta. Ok? Bom, a gente vai ficando por aqui. 5 horas e 30 minutos. A gente volta daqui a 10 minutos com a nossa palestra falando sobre o stop simultâneo. E aí, se você for assistir a palestra, é só ficar ligado que daqui a 10 minutos a gente volta. Se por acaso você não estiver participando da palestra, a palestra é gratuita, obviamente, como todos os nossos programas. Mas se por acaso você não estiver presente, agradeço pela participação e amanhã a gente volta às 9h30 da manhã. Obrigado a todos e até mais tarde.